Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo do nosso curso de Mecânica dos Fluidos da pós-graduação. A gente continua discutindo o tópico que a gente estava falando na última aula, são as hipóteses de Stokes. Essa parte é muito importante para entender todos os conceitos de mecânica dos fluidos que a gente fala no escoamento para fluidos newtonianos. A gente falou sobre fluidos newtonianos e stokesianos na última aula. A gente achou então que o nosso tensor taxa de deformação multiplicado por um produto tensorial com um tensor de quarta ordem, que é esse daqui, ó, K de JMN, ele resulta no nosso tensor de tensões. Então a gente tem essa relação linear que a gente está atendendo, que vale para todos os fluidos newtonianos. O tensor, tá uma setinha ali que eu esqueci, o tensor de tensões, ele é uma função linear, representada por esse tensor de quarta ordem, do tensor taxa de deformação. Tá? Antes de passar para explicitar o que cada um desses termos que é, esses constantes que apareceram nesse tensor, que ele é isotrópico, né? Um tensor isotrópico tem essa forma que, como a gente viu na última aula, e agora a gente vai entender o que são cada uma dessas componentes aqui, vai reduzir ainda mais elas, na verdade, vai reduzir de 3 para 2 componentes. A gente vai fazer uma outra transformação. Vou propor para vocês uma transformação aqui que a gente vai fazer, que vale para esse tensor, vale para qualquer tensor. Você tem um tensor dessa forma aqui, ó, vamos supor, tem um tensor sigma de J. Você pode decompor ele da seguinte maneira: você pode pegar esse tensor de sigma de J e fazer ele é igual a sigma de J, mas eu vou botar aqui uma constante que eu vou carinhosamente, espertamente, chamar de P, tá? Esse P aqui, ó, o P eu chamo o quê? Vou falar o seguinte, vou na verdade chamar isso aqui, ó, chamar isso aqui mais 1/3 do traço desse tensor menos 1/3 do traço desse tensor, tá? Vou contar isso aqui, ó. O que é isso aqui? Eu peguei o meu tensor de sigma de J, estou somando, em cada componente eu somo 1/3 do traço desse tensor e subtrai 1/3 do traço desse tensor, acaba que vira igual a sigma de J mesmo, não mudei nada, tá sendo representada a mesma coisa. Só que se eu separar esses termos aqui, eu posso fazer o seguinte, ó, isso aqui vai virar igual a 1/3 o traço desse tensor, mais, eu vou juntar aqui, ó, o sigma de J, menos 1/3 do traço dele. Essa decomposição vale, obviamente, eu não fiz nenhuma mágica aí que vale só para a mecânica dos fluidos, isso vale para qualquer tensor. Qualquer tensor pode ser representado dessa forma, tá? Esqueci de um detalhe. Espera aí que eu me esqueci de um detalhe aqui, ó, que eu não posso ficar sem ele. Vou até abrir aqui isso aqui mais para o lado. Ó, ver aqui. Isso daqui, né, a gente sabe, isso daqui não é um tensor, né? Esse sigma de J, ele é ele é um escalar. Eu não posso somar um tensor com um escalar, então eu preciso multiplicar isso aqui pelo delta de Kronecker. Tem que vir aqui, ó, delta de Kronecker, tá? Aqui vem o delta de Kronecker também, beleza? Então aqui embaixo também vai vir. Tem que modificar isso aqui, ó. Vou jogar esse parênteses aqui pro lado. Vou jogar isso tudo aqui também pro lado, eu consigo colocar o meu delta de Kronecker aqui, ó. Deixa eu puxar ele aqui. Vou botar um delta de Kronecker aqui, tá vendo? Agora virou uma multiplicação por um tensor, certo? Eu vou botar outro delta, esse delta aqui tá mais bonitinho. Esse delta de Kronecker aqui também. Vou botar ele aqui dentro. Ou seja, agora tudo é tensor. Ou seja, eu peguei o meu tensor sigma de J, somei ele só na diagonal com o traço, 1/3 do traço do meu tensor, certo? E subtrair com 1/3 do traço do meu tensor. Virou a mesma coisa, só que agora eu separei esses dois termos aqui. O que eu vou fazer agora? Essa decomposição ela é muito comum, tá, em mecânica dos fluidos, e a gente vai usá-la aqui agora. Por quê? Porque isso aqui, ó, a gente vai chamar esta parte aqui, essa aqui é a tensão total, essa sigma de J, ó, sigma de IJ. Sigma de J é a tensão total, tá? Isso aqui é a tensão total. Ela tem esse componente aqui, ó, que a gente chama, tem um nome legal para ele, cara, eu estava anotando aqui agora qual que é mesmo. Aqui, ó, tensão. Essa aqui eu vou chamar ela de parte. Puxa, eu vou chamar isso aqui na verdade assim, ó, tensor esférico. O nome que valeria para qualquer tensor, você chamar isso aqui de tensor esférico. Porque a gente já viu essa representação tensorial, quando estava falando lá atrás de tensores. Um tensor que ele é esférico, ele tem as mesmas componentes em todas as direções.
É como uma esfera mesmo, né? Você vai representar, ele tem a mesma componente na direção x, y, z. Se ele é um tensor que está no espaço dimensional, ele é representado por uma esfera. Eu falo disso lá na parte de tensores, né? Quando eu falo, por exemplo, sobre alguns tipos de tensores. Tem um esférico, tem um tensor que é em forma de uma... Como é que fala, cara? É tipo aquela esfera quando ela é achatada assim nos polos, né? Tem um outro tipo de tensor para isso. Tem vários tipos, né, de representações geométricas de um tensor tridimensional. Essa é a parte que é esférica, porque ela é toda igual nas três dimensões. É simplesmente um texto, traço nos componentes da diagonal. Mas o nome que a gente dá para isso aqui em mecânica dos fluidos é chamar de tensor das tensões normais, ou tensão hidrostática, tá? Ou tensão normal barra hidrostática. Por que hidrostática? Pensa se eu tiver, por exemplo, com o fluido parado. O fluido não está em movimento. Um copo d'água. Estou olhando um copo de água. Em qualquer elementozinho do fluido que eu estiver olhando, ele vai estar recebendo a mesma pressão. Se as dimensões desse elemento forem infinitesimais, elas são muito pequenas, ele vai estar recebendo praticamente a mesma, né, ou a mesma tensão por todos os lados. Pensa num elementozinho como esse aqui, ó. Esse elemento lá no meu copo de água, ele está recebendo a mesma tensão por cima, por baixo, por todos os lados. Ele está sendo equilibrado estaticamente. Se ele não estivesse recebendo a mesma pressão, o que ia acontecer com ele? Ele se movimentar. Como está num copo de água parado, ele não tá o fluido não está se movimentando, ele está recebendo a mesma tensão por todos os lados, e não há movimento para ele. Então esse tensor aqui é o que a gente chama de tensor das tensões hidrostáticas. Isso aqui só é importante quando a gente estiver falando, então, é a componente que está relacionada ao fluido parado, tá? Isso aqui é o fluido parado. Esse outro componente aqui agora, ele tem um nome bem legal, que é o tensor que a gente chama de tensor deviatórico. Tensor deviatórico. Esse tensor é o que vai estar relacionado ao movimento. Esse tensor, a gente está pegando o nosso tensor de tensões, estamos retirando a parte que é relacionada a um tensor que estaria parado, então todo o resto são as tensões que fazem a deformação do meu fluido quando ele está em movimento. Isso aqui então é relacionado diretamente ao tensor, ao fluido em movimento. Esse então é o tensor deviatórico, que a gente chama ele, tá? Então a gente tem duas componentes, a gente chama uma parte de tensão de tensões normais e outra parte de tensor deviatórico. Como a gente escreve isso aqui, é o seguinte, a gente escreve dessa forma. Vai fazer o nosso sigma de J, sigma de IJ, ele é igual, eu vou dar um nome, tá? Eu vou falar que essa 1/3 dessa normal, aí, desse traço do tensor de tensões, ele é igual a menos a pressão. Eu vou explicar isso quando eu for falar da quarta hipótese de Stokes, tá? Mais para frente ainda, tá? Isso daí é uma parte que vai chegar nela daqui a pouco, e vai explicar, ela vai juntar um monte de coisas nela mesma, a gente vai ver como é que fica bonito no final. E aí reduz todas as constantes que a gente tem para uma só, que vai ser a viscosidade. Mas por enquanto fiquem com essa informação. Esse aí é o meu traço do meu tensor de tensões dividido por 3 é igual a pressão. Aquela pressão que a gente tem, né, que é medida termodinamicamente. Igual a gente aprende lá nas aulas de termodinâmica, quando fala que a pressão é aquilo, são relacionado às moléculas que estão em choque com uma superfície, né, elas vão trocando quantidade de movimento com essa superfície, e essa troca da quantidade de movimento com a superfície gera uma força, e essa força sobre uma área, ela vai gerar a pressão que o fluido tem. Então essa daí é relacionada a essa pressão mesmo que a gente está vendo. A pressão no nível termodinâmico. Então a gente tem duas coisas aqui, uma pressão, essa pressão aqui, ó, que ela está no nível termodinâmico, e essa pressão, e esses componentes aqui, ó, que são simplesmente tensões normais, né? O sigma de I é o que? Sigma de 1,1, sigma de 2,2, sigma de 3,3. A gente já viu, quando você olha para um cubo, né, você olha para um elemento cúbico de fluido, elas são as tensões que estão na área normais daquela área. Então isso aqui são as nossas tensões. A gente vai falar que isso aqui é um componente mecânico, tá? Componente mecânica dos fluidos mesmo, que está relacionado a isso daí. A gente vai voltar nisso aí daqui a pouco também. Mas então, tendo essa decomposição e também usando essa decomposição aqui, ó, a gente vai chamar um novo tensor que eu vou chamar de tal de IJ, que ele é igual ao quê? Ele é igual ao nosso tensor de tensões menos 1/3 do tensor
um terço do traço do tensor de tensões totais, que seria o nosso tensor esférico ou tensor de tensões normais. Então, tendo essa representação, a gente pode reescrever essa fórmula aqui de cima, dessa fórmula aqui, ó, vai virar o quê? Vai virar sigma de J é igual a menos P, e o nosso delta de Kronecker, não podemos esquecer dele jamais, né? Vou soltar aqui o delta de Kronecker, mais esse tensor deviatórico. Ó, surgiu aqui então essa decomposição. Olha, isso daqui eu tenho que me lembrar que está relacionado então àquela nossa função. A gente já tem uma definição aqui, ó, essa decomposição, fizemos a decomposição entre um tensor de tensões normais, tá? Isso aqui, ó, tensões normais, e esse aqui que é o nosso tensor deviatórico, e o tensor deviatório, a gente já tem essa decomposição. E a gente tem que se lembrar que a gente tem a decomposição que a gente fez na última aula, que é aquela da parte de falar que o tensor de tensões é uma função linear do tensor taxa de deformação. Então a gente tem isso aqui também, o sigma de J é igual a KIJMN de S de MN. A gente tem essas duas funções aí, beleza? Olha, esse tensor aqui, a gente já viu também qual que é a forma dele. A gente já viu também, eu vou até buscar aqui agora. Botar ele aqui, ó, só puxar uma setinha. A gente já viu qual que é a forma desse tensor aqui. Vou puxar ele aqui em cima, ó. A gente escreveu ele. Ele é bem grandinho, né? Então, para não ter que escrever duas vezes. Vou escrever ele aqui, ó. Eu vou diminuir ele porque está muito grande também, né? Só para um lembrete mesmo pra gente. Tá aqui, ó. Dentro dessa definição do tensor isotrópico, que a gente tem que relacionar essa função linear entre o tensor taxa de deformação e o tensor de tensões, não tem nenhum termo aqui que é igual a esse tensor de tensões normais, tá? Isso implica que essa relação que a gente tem desse tensor isotrópico, ela na verdade não está relacionada à parte de tensões normais, ela está relacionada à parte do tensor deviatórico. Ou seja, não tem nenhum termo aqui que está só o delta de Kronecker, olha nesse conjunto aqui, ó. Nenhum desses termos tem algum deles que é só uma constante multiplicada por delta de Kronecker de J. Não tem. Se não tem, isso implica que essa relação que eu tenho aqui agora, que é do meu tensor de tensões com a minha taxa de deformação, ela não está relacionada ao tensor de tensões normais. Ela está relacionada ao tensor deviatórico. Ou seja, eu posso reescrever essa função aqui, ó. Posso reescrever essa função, essa equação que a gente está falando aqui dessa forma. Vou falar que agora então que o meu tensor deviatórico, tá? Ele é igual a KIJMN vezes o meu tensor, multiplicar produto tensorial com o meu tensor de taxa de deformação. Ou seja, o meu tensor deviatórico tem a ver com movimento. O tensor deviatórico tem a ver com movimento, ele é uma função linear da minha taxa de deformações. E ao invés de eu falar isso aqui, né, como eu estou usando a taxa de deformações, eu sei que a minha taxa de deformações, ela também é, de certa forma, né, a tensor de taxa de deformação, ela é, de certa forma, uma função. Ela é escrita simplesmente como uma função do nosso gradiente de velocidade. Meu del de U de M sobre delta de X de M. Ou seja, que é o nosso gradiente de velocidades na forma vetorial. Então, ao invés de eu escrever dessa forma, como está escrito aqui, eu vou escrever assim, ó, é igual ao K de IJMN vezes o meu produto tensorial com o meu gradiente de velocidades, beleza? Então, essa daqui agora passa a ser o problema que eu vou querer resolver, tá? Passa a ser o problema que eu estou querendo resolver aqui, ó. E eu já tenho a definição do meu K e JMN. Eu sei que o meu K e JMN é isso aqui, ó. É esse tensor, o único tensor isotrópico de quarta ordem que existe. É este tensor aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir dentro dessa definição aqui de baixo o meu K de JMN. Não vai ter novidade nenhuma nisso. Eu vou simplesmente puxar isso aqui, ó. Daqui para o C. Vou botar aqui embaixo. E aí eu vou só abrir ele um pouquinho para caber as coisas, tá? Primeiro eu vou puxar isso aqui lado, aí eu vou puxar isso aqui também para o lado, e eu vou escrever aqui, ó, o meu tensor deviatório que representa o meu fluido em movimento, tal de J, ele é igual a o meu K de IJMN, que são esses tensores aqui, com o produto tensorial com o meu gradiente de velocidades.
Então vou introduzir eles aqui, ó, gradiente de velocidade del de u m sobre del de x m. Eu introduzo aqui também o meu gradiente de velocidades. Introduzo no último termo também o meu gradiente de velocidades. Não mudei nada. Isso aqui é exatamente a mesma coisa que está aqui em cima, que é exatamente a mesma coisa que está aqui, que está condizente, que está aqui, ó, nessa... Opa, deixa eu puxar só a seleção. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Ó, isso daqui é exatamente a mesma coisa que está definida aqui em cima, no meu bloquinho amarelo. Exatamente a mesma coisa que está definido aqui e que também representa a mesma coisa que está aqui, ó. Não mudei nada. A física está mantendo a mesma sequência de pensamentos, tá? Cheguei nesta definição. Agora eu vou começar a pensar sobre o que eu estou arrumando com essas coisas aí. Olha, o primeiro termo que eu vou olhar vai ser esse daqui, ó. Vou dar um zoom, porque daí vai ser mais fácil a gente ver o que a gente está... Eita, nós. Vou dar um zoom, porque daí vai ser mais fácil a gente ver o que a gente está fazendo. Voltei aqui, ó, nessa parte, né? No meu tensor deviatório, que é igual a esse produto do tensor de quarta ordem multiplicado pelo gradiente de velocidades. Vamos olhar esse primeiro termo aqui, ó. Eu tenho um delta de Kronecker de I de J, um delta de Kronecker de MN. E ele está multiplicado aqui com um divergente de velocidade, um gradiente de velocidades, né? Até escrevi tudo errado aqui, ó. Esse aqui é delta de U, é N, né? Esse aqui é em cima é N, ó. Tá vendo? Tava comi mosca aí, ó. Só corrigir isso aqui para não ficar errado. De N, perdão, N, e esse aqui também. Então eu vou corrigindo na hora que eu for colocando. Aqui vai ser o delta de U de N, ó. Delta de U, N. Aqui também é N. Aqui também é N, ó. Tá vendo? O meu gradiente de velocidades. E aqui também é N, não é M não. Eu vou confundir as coisas aí depois. Isso aqui é muito importante, essa ordem e essa nomenclatura de cada item, tá? Ela é muito importante, que a gente vai ver como é que ela vai simplificando aos poucos. Olha essa aqui, ó. Primeiro vamos olhar para essa parte aqui desse tensor. Ó, eu tenho uma constante, ela está multiplicada por um delta de Kronecker, que está multiplicada por um outro delta de Kronecker agora de Mn, que multiplica com esse gradiente de velocidade. Olha os termos desse gradiente de velocidade, os índices que eu tenho aqui livres, né, do meu gradiente de velocidade são Mn. Só que eles estão multiplicados por um delta de Kronecker de Mn. Isso aqui implica que para este produto... Opa, tá, nós. Isso implica que para este produto aqui, ó, vale que M é igual a N, certo? Para esse produto aqui vai valer que M é igual a N. Ou seja, este primeiro termo aqui, ele se resume a isso aqui, ó. Vou botar aqui embaixo, a um lambda. Vou botar aqui mais para baixo, fica melhor, mais espaçado. Um lambda de delta de Kronecker de J e um divergente de velocidade, só delta de M, o M sobre delta de x m. Por quê? Porque o M é igual a N, ou seja, eu simplesmente fiz uma contração desses dois tensores e virou um del de UM sobre del de xn. Isso daqui é exatamente o que a gente está pensando que é mesmo. Isso aqui, ó, é o nosso divergente de velocidade, que é aquilo que só é igual a zero, né, quando o escoamento é incompressível, mas vamos manter ele aí por essa parte. Agora vamos olhar essa segunda aqui, ó. Esse segundo termo. A gente tem um delta de Kronecker, você tem um Mi, que é um dos termos de viscosidade que ainda está incógnita aí pra gente. Ele está multiplicado por um delta de Kronecker de M e um delta de Kronecker de J e N, tá? Tem isso daí. Então a gente vai primeiro fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver. Delta de Kronecker de M, delta de Kronecker de J e N. A gente vai simplificar isso aí para J e I, tá? A gente vai... O I, esse delta de Kronecker, esse primeiro delta de Kronecker implica que I é igual a M. Ou seja, o I é igual a M, então eu posso contrair. Na verdade eu vou fazer de dentro para fora, né? Fica melhor. Ó, implica que I é igual a M e J é igual a N. Se J é igual a N, quer dizer que esse primeiro componente aqui do meu gradiente de velocidade, eu posso substituir o N por J. E se I é igual a M, eu posso substituir esse M do gradiente de velocidade por I. Então esse termo aqui se torna o quê? Vai se tornar, botar eles aqui embaixo, vai se tornar, botar aqui, né, mais Mi de del de U. Olha, posso substituir o N por J, vai virar um J aqui,
sobre o del de x i, que eu posso substituir esse m por i. E agora eu vou pegar o último termo lá do fundo, né? Esse último termo é a mesma coisa, eu tenho duas contrações. A minha primeira contração vai indicar agora ao contrário, né? A primeira indica que eu tenho um j igual a m e um i igual a n. Se o meu j é igual a m, esse aqui tem um n aqui que eu esqueci, ó, tem um n ali em cima. Esse j igual a n, j igual a m, implica nisso aqui, ó, que eu vou ter um lambda, fazendo as duas contrações. Se o meu j é igual a m, eu vou ter um del sobre del de x j, e o meu i é igual a n, implica que eu vou ter o u de i aqui em cima. Ou seja, isso aqui simplificou um pouquinho, né? Saiu um monte de delta de Kronecker aí do meu problema, e agora, mas eu ainda tenho gradientes de velocidade, com um certo detalhe aqui que não pode passar despercebido. Um aqui, ó, esse aqui é o transposto desse, certo? A gente está praticamente falando que eu tenho aqui, ó, um delta, um é o gradiente de velocidades, e o outro é o gradiente de velocidades transposto, certo? Tem essas duas definições aí. Então tem que manter essa ideia aí alinhada. Beleza, então vamos reescrever essa parte aqui agora. Olha, eu vou ter então com o meu tensor, agora eu posso sair aqui um pouquinho desse zoom, né, já que a gente já viu cada termo separadamente. Agora eu vou poder escrever isso aqui, ó, o meu tensor deviatórico, ele é igual a lambda, o delta de Kronecker, vezes o divergente de velocidades, mais mi vezes um gradiente de velocidades, del de uj, perdão, del de uj sobre del de xi, mais esse gama vezes del de ui sobre del de xj. Essa aqui é a definição que eu tenho por enquanto. Só que a gente tem o seguinte, esse gradiente de velocidade a gente já viu lá quando a gente começou lá a trabalhar o curso, né, começou a trabalhar a parte cinemática de fluidos, a gente viu que qualquer tensor ele pode ser decomposto numa parte simétrica e uma parte assimétrica. Qualquer tensor pode ser isso. Eu posso pegar um tensor qualquer, por exemplo, e falar, eu tenho aqui um tensor A de IJ. Eu posso decompor ele em meio de A de IJ simétrico mais meio de A de IJ antissimétrico. A gente já viu isso aqui, passamos por essa definição, né? Quando a gente fala lá de tensores. Para a mecânica dos fluidos, isso tem uma característica, né? A gente chama isso daqui dessa forma. A gente fala que o nosso tensor de tensões, eu vou botar aqui, ó, para McFlu, esse nome carinhoso que a gente chama a nossa área. Para McFlu significa o seguinte, se a gente tiver um tensor, um gradiente de velocidades, como o delta de u j sobre del de xi, a gente pode decompor ele em uma parte que é simétrica, que é o nosso tensor de tensões, de taxa de deformação, mais esse componente aqui, ó, que é o tensor de rotação. Vocês lembram disso? A gente pode decompor o tensor o tensor de gradiente de velocidades em uma parte. Isso aqui ficou parecendo um delta esse S, né? Vou até copiar e vou reescrever esse S, porque isso aqui não é delta não, não é delta de Kronecker não, viu, gente? Isso aqui é o delta, é o S, na verdade, é o tensor taxa de deformação. E o outro é o tensor de rotação, a gente já viu isso. Um tensor relacionado às taxas de deformação e o outro tensor relacionado aos movimentos de rotação. A gente já viu isso daí. Então a gente vai usar essa definição aqui agora, nesses dois gradientes, tá? Eu vou falar o seguinte, olha, eu vou pegar aqui o meu tensor, eu tenho aqui o primeiro tensor que está multiplicado pelo mi, que está nesse segundo termo do lado direito. Esse tensor aqui, ó, ele tem que ser obrigatoriamente, né? Não tem como ele fugir disso, ele tem que ser igual a S de IJ mais o omegão de IJ, ou seja, a soma do componente do tensor taxa de deformação mais o componente de movimentos de rotação. E esse aqui que é o tensor, só que transposto, ele tem que ser igual à transposta desses tensores, ou seja, o S de IJ mais, eu tenho que transpor, né? Esqueci, ó, isso aqui vai ser a transposta, ou seja, o S de J, vai ser agora S de JI, mais o ômega de JI. Com um detalhe, vocês vão se lembrar disso aqui. O S de J, por definição, por ser uma parte simétrica, S de J é igual a S de JI, certo? Não tem nenhuma diferença. Mas o ômega de J, por ser antissimétrico, é igual a menos ômega de JI. É uma definição que a gente tem também. Podem voltar lá na parte de tensores, vocês vão ver que isso aqui aparece lá. E por ser ao contrário, é a mesma coisa que a gente estivesse fazendo isso aqui, ó. Você pode reescrever essa fórmula aqui da seguinte maneira. Eu posso reescrever isso aqui como S de J
já que eles são iguais, né, menos o ômegão, o tensor de rotação, do nosso I de J. Por quê? Porque muda os sinais. O sinal desse aqui é o sinal negativo desse de baixo. Então, por definição, eu posso reescrever essa fórmula aqui de cima, substituindo pelos nossos tensores de taxa de deformação e de rotação. Tá? Então, vamos reescrever aqui embaixo. Ó, meu tensor deviatórico de J, ele é igual a, lambda vezes o tensor delta de Kronecker, vezes o nosso divergente de velocidades, mais, agora eu vou botar aqui, ó, mi vezes, aí abrem as duas partes aqui, peraí que alguém estava me ligando aqui, só apagar, mi vezes o S de J mais ômega de J mais o gama S de J menos o ômega de IJ. Vou ligar de novo aqui, tive que apagar. Ou seja, nossa fórmula fica desse jeito aqui, ó. E eu posso, obviamente, juntar alguns desses tensores aí, né? Eu não preciso deixar eles dessa forma. Eu posso ao invés de eu estou escrevendo em função isolando o mi, isolando o gama, eu posso, na verdade, escrever isolando o tensor taxa de deformação, isolando o tensor de rotação. Tá? Então, eu vou só rearranjar esses termos aqui. Ó. Vou rearranjar isso aqui para o seguinte, vai ser um tal de J é igual a, novamente, o lambda e o delta de Kronecker de del de UM sobre del de XM, que é o nosso divergente de velocidade, mas agora eu vou rearranjar para ficar com o S de J isolado. Vai ser um mi mais gama vezes o S de J mais, e agora eu vou ter mi menos gama vezes o tensor de rotação, certo? Tá aí, dessa forma. Só que tem um detalhe que a gente esqueceu. Quando a gente faz a derivação da equação de Cauchy, a gente está dizendo o seguinte, pela derivação, vou até escrever isso aqui, ó, porque essa parte é a parte chave, tá? Quando derivamos, vou até botar em preto aqui, vou botar em verde, na verdade, que é mais bonito. Derivamos a equação de Cauchy, e tem que lembrar, a gente está fazendo tudo isso aqui por causa da equação de Cauchy. A gente quer achar uma relação constitutiva para o nosso tensor de tensões. Quando a gente faz a derivação da equação de Cauchy, verificamos que o tensor de tensões é simétrico. É um tensor simétrico. Ou seja, a gente estava definindo, né, a gente definiu isso aqui, ó, quando derivamos, vou botar aqui em cima, ficou bonitinho. Quando derivamos o tensor de tensões, a gente verificou que derivamos a equação de Cauchy, a gente verificou que para um elemento, agora a gente faz sempre um elemento infinitesimal, né, um elemento muito pequenininho, ou seja, você aplica uma tensão de um lado, você aplica uma tensão de cesariamento, por exemplo, de um lado, para esse elemento muito pequeno, a tensão é contrabalanceada, né, para ele não para evitar que ele tenha essa rotação, porque é só tensão que a gente está ligando. A gente não está querendo saber de movimento nessa parte. A gente está interessado na tensão que está sendo aplicada sobre um elemento fluido. Então a gente está querendo descobrir ali realmente uma relação de tensões, não é uma relação que vai deixar ele movimentar. Então se você tem uma tensão aplicada a cesariamento de um lado, pelo outro lado, para contrabalancear, você vai ter uma tensão que vai balancear aquilo, para evitar ele de rotacionar. Essa é a ideia, né? Um elemento é tão pequeno que ele não tem esse elemento ali na formulação, essa capacidade de rotacionar. Essa é uma definição que nós colocamos na equação de Cauchy. Né? Então, implicitamente, a gente disse isso aqui. Ó, a gente falou, olha, que o nosso o tensor de tensões totais, ele é sigma de J igual a sigma de Ji. Isso é uma implicação que a gente colocou na definição da equação de Cauchy. A gente foi definido, vocês podem voltar lá e ver que a gente define. Olha, o tensor de tensões é feito por uma componente infinitesimal. A gente foi encontrando nossa equação diferencial, ela vale para um componente infinitesimalmente pequeno. Para esse componente, não tem torque sendo realizado, você só tem tensões sendo realizadas ali nesse elemento, né? E isso implica que você tem um tensor de tensões simétrico. Agora, se o meu tensor de tensões é simétrico, ele pode ter um componente antissimétrico dentro dele? Não. O tensor de rotações, esse tensor de taxa de rotação, ele é um componente antissimétrico.
ele está fora da nossa análise, da nossa consideração de que o tensor de tensões tem que ser simétrico. Né? O tensor de tensões ser simétrico é aquela implicação na terceira lei de Newton. Né? A gente está ali tentando uma força de um lado, gerar uma força oposta do lado, tentando contrabalancear as coisas. É isso. Vem da terceira lei de Newton, a gente viu isso lá. Então definimos se o nosso tensor de tensões ele é simétrico. Isso vale, olha, isso também não é sempre, tá? Eu vou falar disso mais pra frente aí no curso. Porque a gente pode até definir, em alguns casos, alguns fluidos, em que o tensor de tensões não vai ser simétrico mais. E aí a coisa vai mudar, sabe? Tem mais equações para a gente fazer, na verdade. Mas no caso das nossas simplificações pela equação de Cauchy, nós estamos dizendo que o tensor de tensões é simétrico. Tá? Então, se o tensor de tensões é simétrico, não pode ter nenhum componente antissimétrico dentro dele. Ou seja, esse componente aqui é o nosso divergente de velocidade. O componente de pressões que a gente viu lá em cima, naquela parte das tensões normais, que é essa aqui, ó, isso aqui também é simétrico. É um escalar multiplicado pelo delta de Kronecker. Esse componente aqui agora, ele é componente simétrico. O primeiro componente do lado direito aqui do tensor deviatórico é simétrico. E esse componente é simétrico, baseado no nosso tensor taxa de deformação. E esse componente tem que ser igual a zero. Esse termo aqui, ó, esse termo, deixa eu botar aqui, como é que eu vou escrever isso? Este termo deve sumir, ou desaparecer, tá? Deve sumir, para um tensor de tensões. Então tá assim, para um tensor de tensões ou até mesmo para um tensor deviatórico, tá? Para um tensor deviatórico que seja simétrico. Se o tensor deviatórico é simétrico, implica que o tensor, a componente assimétrico tem que sumir. Como é que esse componente assimétrico vai sumir? Eu vou ter termos lá, vou ter divergente de velocidade, o meu gradiente de velocidade vai ter termos que vão dar um tensor de rotação, pode ser diferente de zero, mas para ele sumir, na minha definição, o único jeito que eu posso fazer isso é definindo que, assim, o μ tem que ser igual ao γ. Ou seja, eu tinha 3 componentes de incógnitas, agora eu tenho só 2. Se eu estou dizendo que o meu μ é igual a γ, como é que fica o meu tensor deviatórico? O tensor deviatórico simplifica para isso aqui, ó, o tal de J é igual, vou escrever esse tal, ficou feio aqui, não gostei não, sou muito chato para isso, tal de J, ele é igual a lambda vezes o delta de Kronecker vezes o divergente de velocidades mais o μ não é igual ao γ, então isso aqui vai dar igual a 2 vezes μ vezes o tensor taxa de deformação. Tá aí. Essa daí é a nossa definição que a gente achou para essa parte. Tá? Então a gente começou a enxergar a cara do tensor de tensões. Ele já está com a cara mais característica para a gente. Tá? Na próxima aula, a gente vai ver como as hipóteses de Stokes, aquela questão da hidrostática que eu falei no começo do vídeo aqui, ó, que é essa questão da tensão normal, como que isso daqui vai gerar para a gente, a partir da quarta hipótese de Stokes, como que isso aqui vai simplificar e vai virar apenas um termo, vai virar só viscosidade. Tá? Mas por enquanto a gente fica com isso daí. Olha só que interessante, a gente chama isso daqui, ó, a gente tem nomes para esses termos. Tá? O μ é o coeficiente de viscosidade, o que a gente chama de coeficiente de viscosidade. E esse γ, ele tem nome também, ele é o segundo coeficiente de viscosidade, chamado de segundo coeficiente de viscosidade. Mas ele só é importante, ele só vai valer para escoamentos compressíveis. Tá? Porque para escoamentos incompressíveis, por definição, para escoamentos incompressíveis, a gente sabe que o divergente de velocidade é igual a zero, então o lambda não é relevante. A gente só pensa na viscosidade mesmo, na viscosidade μ, essa viscosidade que é chamada de viscosidade, coeficiente de viscosidade, ou chamado também, aqui no caso, a viscosidade dinâmica, tá? Coeficiente de viscosidade dinâmica. E aí, a gente vai ver as implicações disso daí. Já está mais próximo daquilo que a gente aprende em mecânica dos fluidos da graduação, né? Parecendo um pouco mais com isso aqui. Bom, vamos lá. Eu vou
terminar o vídeo por aqui. Na próxima aula a gente fala sobre as considerações que tem sobre a questão onde que a pressão hidrostática entra de importante nessa parte aí do fluido, beleza? Um abraço, pessoal, até mais. Espero que tenham gostado e um abraço.